Pois é, a gente estava falando aqui sobre o Brio-Ruffini, né? Tá? Eu esqueci de falar uns detalhes aqui, uns detalhes muito importantes. Na verdade, não são detalhes, são fatos importantes. Quando você tem uma divisão de polinômios, tá? Se o P é divisível por D de x, né? A gente diz que existe um polinômio resultante, um coeficiente, tá? Isso aqui que eu estava tentando lembrar, mas surgiu um branco na hora. Então, se você tem, só passando a limpo aqui, então você pode dizer que existe um polinômio quociente, se um é divisível pelo outro. Então, a gente pode dizer que P de x é o produto do divisor dele vezes o quociente. Na verdade, um polinômio é resultado de um produto de outros dois, tá? Então, a divisão é o contrário. Se esse cara é divisível por um polinômio D, existe um polinômio Q de x. Isso aqui é muito importante, cai muito nas provas do ITA, tá? Agora, se tem o caso que P de x não é divisível por D de x, então o que vai acontecer? Vai surgir o resultado é que você vai ter o seguinte: você vai dizer que P de x é igual a Q de x vezes D de x mais um polinômiozinho que sobra chamado resto, tá? Ok? Então, se você tem a ordem de P, a ordem de Q e a ordem de D e tem a ordem de R, tá? Então você tem que P, a ordem de P é igual ao produto é a soma da ordem de Q vezes do D, tá? E só que o resto não influencia na ordem do cara aqui de cima, tá? Ok? Então você tem que a ordem de R é menor que a ordem do divisor, tá? Tem que ser menor que a ordem do divisor. Então, a partir disso, a gente, através do método de Brio-Ruffini, ok? No método de Brio-Ruffini, você pode descobrir qual é esse resto se o cara não for divisível, e você pode descobrir qual é o coeficiente, tá? Como é que faz o método de Brio-Ruffini? Você vai pegar o polinômio px, tá? E aí você vai colocar o d de x aqui, ok? E aqui vai sair o quociente, e depois de todas as operações aqui, você vai obter o resto, tá? Vou mostrar para vocês como se faz isto, né? Imagina que você tem um polinômio p de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 5. E você quer dividir ele por x menos 2, tá? A gente não sabe se eles são divisíveis ou não, tá? A gente não sabe. Depois a gente vai ver como a gente pode descobrir se são divisíveis ou não, tá? Mais pra frente. Mas, olha só. Então o que você faz? Você coloca o cara aqui, mais 2x, mais x, menos 5. Se você tivesse termos que não existem aqui, meu nome, por exemplo, se não tivesse o de ordem 2, você colocava 0x aqui. Tem que completar todas as potências, tá? Então você traça aqui a cruz do mal aqui, ó. Cruz do mal, sacanagem. Divide x menos 2. Qual que é a ideia aqui? É a mesma coisa quando você divide, por exemplo, 12 por 2. Você vai procurar um número aqui que se aproxima daqui e tentar cancelar esses termos, né? Então veja o seguinte. Você tem aqui ordem 1 e aqui ordem 3. Para você cancelar a ordem 3, você vai ter que multiplicar isso aqui por 1, né? Vezes x ao quadrado. Porque se você multiplica esse por esse, desculpa, 1 vezes x ao quadrado. Porque se multiplicar esse com esse,
Tá vendo que é o coeficiente, né? Vai ter que dar esse primeiro cara aqui, ó. E aí você muda de sinal, tá? Então isso aqui vai dar x ao cubo. Aí troca o sinal, tá? Só que você tem que fazer para todos aqui, ó. Também se não tivesse a potência, você colocaria 0 aqui, tá? Então veja. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. Aí você troca o sinal, tá? Então mais 2x ao quadrado. Bom, não tem mais nada, né? Então você subtrai aqui, vai somar, né? Corta esse com esse. Vai ficar 4x ao quadrado mais x menos 5, né? Então você tem outro polinômio. Daí, para dar o x ao quadrado, você tem que então você tem que eliminar esse primeiro cara aqui. Você multiplica por mais 4x, né? Porque daí dá x ao quadrado. E troca o sinal. Então vai ficar 4x ao quadrado menos, né? E 8x menos 8x. Só que troca o sinal, mais 8x, né? Corta esse com esse. Isso aqui dá 9x menos 5. Tá? Então sobra esse cara. Quando a potência desse cara aqui for igual a desse cara aqui, for menor, então aí acabou o processo, tá? Só que, ó, tá vendo que agora você tem x1 e x1 aqui, ó. Então você ainda continua, dá pra fazer. Qual que é o cara que vem aqui? Mais 9. Então fica 9x menos, e aqui fica 18, né? 18 mais 18. Então fica, corta esse, sobra 13. Então esse aqui é o polinômio Rx, é o resto. Esse aqui é o quociente, esse é o divisor e esse é o dividendo. Então fica aqui então x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais menos 5 é igual a x menos 2 vezes x ao quadrado mais 4x mais 9 mais 13, ok? Então você tem, peraí, ele tá o óculos aqui. Então vamos ver se vai bater o cara, esse resultado aqui tem que bater esse cara aqui, ó. Então fica x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 9x. Então esse fica menos 2x ao quadrado menos 8x menos 18 mais 13. Acabando o tempo. Então fica x ao cubo, esse com esse dá 2x ao quadrado, mais esse com esse dá mais x, e sobra menos 18 mais 3, menos 5. Viu só que bateu? Então esse é o método de Brillouin-Ruffini. Às vezes dá um outro valor, dá um polinômio de ordem diferente. Isso aqui, que deu um monômio de ordem 0, né? Eu vou fazer um outro exemplo aqui para vocês verem quando está incompleto o polinômio. Mas para isso eu vou iniciar no outro vídeo. Falou!